Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Bom mesmo. Pastor Marquinhos Menezes e a Lilian são muito queridos, a Sofia, uma família que nós amamos muito. Ele foi atendido em tempo recorde, né? Ele me mandou uma mensagem e eu dei duas opções para ele, assim, apontando para essa segunda, eu pensei assim, ele vai dizer, já tem pregador, porque está muito em cima. Eu vou pegar nesta segunda agora. E para mim, gratidão, minha irmã, foi uma bênção muito grande. Nós amamos essa família. O pastor Marquinhos Menezes, como ele disse, nós estudamos juntos. Posteriormente, ele nos abençoou como mensageiro, a Lília como cantora, algumas vezes na nossa igreja, com coração muito voluntário. Estiveram com a gente em Friburgo, num retiro de casais. E hoje eu pensando sobre o quanto Deus usou a vida deles ali, eu pensei em entregar uma palavra de fé para vocês. O número de divórcios nessa cidade vai diminuir. Esse casal carrega uma unção de restauração, carrega uma unção para abençoar famílias. Eles nos abençoaram de modo assim muito especial. Tão especial que vieram 10 casais da nossa igreja para revê-los. Fica de pé aí, pessoal. A nossa maneira de dizer queremos vocês de novo. E o senso de humor do Marquinhos continua irretocável, né? A mensagem profética do paralelepípedo. A gente discutindo teologia no Natal, tá tudo perfeito. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu estive orando por esta noite, perguntando ao Senhor o que eu deveria compartilhar com esta querida igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Opa, passa aqui para mim, meu amor. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor tem a te entregar. Rapidinho eu apresento a vocês os meus livros que o Senhor Jesus me confiou. O primeiro deles, Eu Não Sou Aitofel. Aitofel foi um homem cuja tragédia na vida começou com um profundo ressentimento. Quem não perdoa está na rota da sua própria tragédia. Perdoar não é dar razão ao outro, porque tem gente que não tem razão nenhuma. Perdoar é dar razão a Deus. É dizer, se Deus me disse que é o melhor a fazer, então isso é o melhor a fazer. Aqui eu tenho a coletânea Crescendo com as Mulheres da Bíblia, onde eu falo sobre Sara, Rebeca e Raquel, 3 grandes mulheres, matriarcas em Israel, e é um livro que você pode usar nas suas devocionais, acompanhado da Bíblia, para o seu crescimento espiritual com essas mulheres. E o último livro que o Senhor me permitiu lançar, O Protagonista é Você, Grandes Lições na Casa de Marta. Aqui eu falo sobre o lugar que a mulher precisa voltar a assumir, que é aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Durante muito tempo a gente acreditou que a Bíblia não era para a gente, mas a Bíblia é para a gente. Quando a gente percebe um plano de leitura, como essa igreja está fazendo, a gente percebe que nós estamos sendo motivados de diversas maneiras a assumir esse lugar. A Bíblia é para você. Inclusive eu tenho em minhas mãos essa aqui hoje, que é a Anote, que eu conheci inclusive num presente que eu ganhei na celebração do ministério do pastor Silas de 30 anos. Eu ganhei uma Bíblia de edição comemorativa, Anote,
E ali eu comecei a fazer minhas anotações em torno da Bíblia e descobri um tesouro, que é terminar um ano de leitura com a sua própria Bíblia de estudo preenchida por você. Querida Lília, é um presente, porque você é essa protagonista maravilhosa, essa mulher preciosa. Meu amor, você me ajuda aqui? Ela estava cantando um pedacinho da canção da Cassiane que ela gosta, que vai ser tema da conferência. Eu falei para ela que eu também tenho uma cantora que eu gosto muito, que canta Deus faz tudo novo. Os livros estarão disponíveis, tá bom? Na saída. Agora vamos ao texto bíblico. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Podemos ler todos juntos de acordo com a versão que está na projeção? Vamos lá, 1, 2, 3. E chegaram ao outro lado do mar. Levante uma das suas mãos para nós orarmos juntos. Pai, nós queremos te glorificar, porque esta é a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos um versículo que está inserido em um capítulo. Capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Se eu solicitar agora para você ir até o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, ao capítulo, hipoteticamente, 7, você rapidinho vai pegar sua Bíblia e vai fazer isso. Se eu lhe pedir para ir no Salmo de número 119 até o verso de número 111, você também fará, mesmo o Salmo sendo mais extenso. Porque nós temos uma facilidade a respeito do texto bíblico. Eu só precisaria de um pouquinho mais de retorno aqui. Nós temos uma facilidade acerca do texto bíblico hoje, que é a sua divisão em capítulos e versículos. E eu gostaria de te fazer saber ou lembrar, gratidão, tá ótimo, dependendo da sua questão, de fazer saber ou lembrar, que o texto bíblico inicialmente ele não foi escrito assim, com divisões de capítulos e versículos. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ter o livro, mas você não vai ter o capítulo, o versículo, o que é extremamente trabalhoso. Imagine você em um culto como esse, congregacional, e eu quero ler este texto que eu acabei de ler, e você precisa procurá-lo, mas sem capítulo, sem versículo. Nós iríamos conseguir, obviamente, porque tudo é uma questão de prática. Mas isso demandaria um tempo até que nós chegássemos a esse ponto. Então, esta divisão de capítulos e versículos, ela é mais recente em relação ao texto bíblico. Ela acontece a partir da Septuaginta. E com isso nós ganhamos o quê? Agilidade. Nós ganhamos o quê? Praticidade. Nós ganhamos o quê? Acesso. Mas nós perdemos o quê? A ideia do todo. E qual é a forma de nós compensarmos isso? Sempre que você ler um versículo na Bíblia, para você ter um entendimento melhor, leia pelo menos 2 versículos anteriores. Leia pelo menos 2 versículos posteriores. Agora olhe para mim, e eu vou repetir o que eu li ainda há pouco, ok? E chegaram ao outro lado do mar,
a província dos Gadarenos. Ninguém disse um glória. Sabe por quê? Porque eu não li os versículos anteriores. Esse barco que está acabando de chegar é um barco que nos versículos anteriores enfrentou um temporal de vento. Esse barco que acabou de chegar é um barco que entrou tanta água que os discípulos acordaram o mestre dizendo: socorre-nos, porque nós estamos perecendo. Esse barco que acabou de chegar teve Jesus no meio dele, levantando e dizendo assim: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e houve grande bonança. Sabe por que existem pessoas que olham a sua vida hoje e não conseguem dar glória a Deus? Porque elas não têm dimensão do que você viveu ontem, anteontem e nos anos que se passaram. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai chegar essa hora aqui em que a notícia será: ela chegou, ele chegou, eles chegaram. Oh glória! Só quem chegou, só quem chegou, só quem... Olhe para essa pessoa que está na direita e na esquerda e diga a ela: parabéns, você chegou. Teve vento, teve temporal, teve agitação, teve desespero, teve angústia, teve perigo, teve quase morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando você vê alguém muito empolgado, não critique. Quando você vê um irmão que na hora do louvor ele já fica todo se balançando, deixa ele. Quando você perceber alguém que quando o fogo sobe um pouquinho, dá uns pulinhos, não olha ele como se ele fosse anormal. Você não conhece o capítulo anterior da vida dele. Você não sabe aonde ele estava em março de 2011, em março de 2012, em março de 2013. Nós chegamos, nós chegamos, nós chegamos. Capítulo 4. Jesus passou o dia ensinando sobre fé. No capítulo 4, Jesus pregou sobre a parábola do semeador. Jesus pregou sobre a parábola da semente. Jesus pregou sobre a parábola do grão de mostarda. E o pessoal ouvindo. Quando você estiver no ambiente que Jesus está, nunca perca a oportunidade de ouvi-lo. Não pense que você já sabe, porque nós nunca sabemos quando a aula prática vai ser marcada. É tipo prova oral no ensino fundamental. Você chega todo felizinho de manhã ou de tarde, quando a tia comunica: teste surpresa hoje. Jesus ensinou, pregou, e o texto vai dizer no versículo 35 do capítulo 4: e naquele dia. Qual dia? No dia em que ele ensinou. Ele decidiu. Só não avisou: vamos ter aula prática hoje.
Vai segurando. Tudo que você tem recebido aqui no domingo, na segunda, na quarta. Aí o texto vai dizer assim: sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. A Devec Niterói, diga comigo no 3, sendo já tarde. 1, 2, 3. Sendo. Para quem? Para quem? Para quem está narrando a história. Para quem, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo o texto. Desta vez aqui é Marcos. Marcos é quem está dizendo, sendo já tarde. Olha para mim. Tarde para quem? Vamos começar a trabalhar esse conceito de cedo e tarde. Para começar, ele é pessoal. Na sua casa, 10 da noite, é cedo ou tarde? Tem gente que está começando a fazer a janta. Tem gente que a minha mãe diria assim, está no 5º sono. Então esse conceito de cedo ou tarde, ele é pessoal. E outra, ele é mutável. Por quê? Depende da ocasião. Ninguém imaginaria alguns anos atrás ligar para uma pessoa meia-noite, se não fosse por uma urgência, sim ou não? Os amigos se chamam no WhatsApp, 00:50, 1:22. Porque de tempo em tempo esse conceito muda. Sendo já tarde. Eu vou repetir a pergunta. Tarde para quem? Tarde para você que acredita mesmo que com 40 anos não dá para fazer uma faculdade? Tarde para quem? Tarde para sua família que anda dizendo que depois de uma separação de 3 anos não há reconciliação? Tarde para quem? Para o último diagnóstico que você recebeu, aonde a esterilidade é algo irreversível. Tarde para quem? Para quem acentuou que o tempo da sua vida já está para terminar. Porque quem está convidando, passemos para outra margem, para ele não é tarde, ele é dono do tempo. Me ajude a pregar, chame alguém pelo nome. Se não for pelo nome não vale. Grita o nome dele, diga: fulano, para Jesus ainda não é tarde. Eu tenho uma palavra para esta igreja na segunda-feira. Não é tarde para essa universidade, não é tarde para essa restauração, não é tarde para esse ministério, não é tarde para esse perdão, não é tarde para esse reencontro, não é tarde para essa cura, não é tarde para essa porta se abrir, não é tarde para essa sepultura fechar, porque quem está te chamando para o outro lado tem autoridade. Quem está chamando garante a viagem. Eu vou repetir. Quem está chamando garante a viagem. Eu vou repetir. Quem está chamando garante a viagem. Eu vou repetir. Quem está chamando garante a viagem. Mas eu tenho 40 anos, ele garante a viagem. Eu tenho 50, ele garante a viagem. Eu tenho 80, ele garante a viagem. Eu não tenho dinheiro, mas ele garante a viagem. Eu não tenho influência, mas ele garante. Calminho, passemos para outra margem. Oh! Vamos largar esse lugar comum. Vamos sair de um lugar habitual. Vamos viver o que não vivemos ainda. Vamos experimentar o que não experimentamos ainda. Vamos comer o que não comemos ainda. Beber o que não bebemos ainda. Vestir o que não vestimos ainda. Acessar mistérios espirituais que não acessamos ainda. Vamos para outra margem.
Aí o texto diz: você precisa perceber as chaves do sucesso da viagem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. É tarde? Não para quem está chamando, mas para dar certo. Deixa a multidão na praia e coloca Jesus no barco. Tem gente fazendo o inverso. Inclusive está dando excesso de passageiro. Porque todo tipo de gente de influência você enfia no barco. E deixa Jesus na praia. Navegar com Jesus implica em fazer escolhas. Vai ter gente que eu vou continuar amando, mas não vai navegar mais comigo. Tem gente que eu vou continuar intercedendo e vou colocar até o nome aqui. Só que por enquanto é ele no barco dele e eu no barco de Jesus. Despedir de alguém na beira da praia não é fácil, mas a gente vai precisar se posicionar, porque a única maneira de atravessar esse mar e chegar em segurança, sendo já tarde, é tendo quem me convidou dentro do barco comigo. Então quem quiser navegar com Jesus, vem. Quem não quiser, fica na beira da praia, porque eu já tomei a minha decisão. Eu vou navegar com Jesus. Só que eles não consultaram o serviço meteorológico. Tem gente saindo com a multidão no barco e deixando Jesus na praia, porque não tem a menor noção do que lhe espera na viagem. Aí colocaram Jesus no barco. Se atente para os detalhes do texto. A Bíblia diz: e havia também com eles outros barquinhos. Confere? Então tem um barco aonde Jesus está. Diga: tem um barco onde Jesus está. Mas também tem ali outros, e esses barquinhos também foram. Só que os barquinhos foram sem Jesus no barco, e o barco foi com Jesus no barco. E aí a gente vai precisar de muita maturidade para entender isso. Porque tem dia que a gente parece que vai pirar com isso aqui. Porque evangelho, irmãos, é revelação do poder de Deus. E é loucura para aqueles que perecem. De repente, o que acontece, gente? Levantou-se grande temporal de vento. Você acredita que se estivesse dando sinais o céu de que haveria um temporal, sairiam barco e barquinhos? Não. Há surpresas na viagem. A Bíblia diz que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas. Aonde? Por cima. Por cima do quê?
Diga assim, do barco. E aonde Jesus estava? E só tinha aquele barco ali, ou havia outros barquinhos? Mas quando a Bíblia diz que o temporal veio, as ondas começaram a invadir os barquinhos ou o barco. Você está pronto para compreender isso? Que o barco que Jesus está sofrerá turbulências algumas vezes maiores do que o barco que ele não está. E isso não quer dizer que ele elegeu o teu barco para te matar. Isso quer dizer que ele elegeu o teu barco para manifestar a glória dele. Toque no ombro dessa pessoa que está do seu lado e dê uma palavra de Deus a ela. Aguenta firme que o teu barco está marcado. Aguenta firme que o teu barco está marcado. Tem dia que a gente não entende nada. Tem dia que a gente entra na síndrome de Asaf. É tanto barquinho fazendo porcaria na vida e navegando como se nada tivesse acontecendo. E você está aqui 7 semanas, 14 semanas, 21 semanas. E você está dizendo, meu Deus, o que é isso? Esse temporal. Aí Jesus me traz aqui para te lembrar. O barco não virou. Você não morreu. A tempestade não te destruiu. Jesus marcou teu barco. Quem pecou? Ele? Seus pais? Nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Vai ter culto dentro desse barco antes da segunda-feira terminar. De maneira que se enchia. Eu quero que você perceba que se enchia, mas não se encheu. E por que não se encheu? Porque Jesus já aferiu a capacidade do seu barco. Tem dia que a gente está exagerado, né? Eu vou morrer. Pai, não, calma. Calma. Não nos vem tentação, provação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará provar acima do que podemos suportar, mas com a provação enviará também o escape. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Tem alguém na sua casa de sono pesado? Tem, né? Tem gente que dorme mesmo. Tem gente que não dorme, tem gente que é arrebatado. É uma loucura. Chove, chove, chove do lado de fora. Quando ele acorda, ele vê tudo molhado, um monte de folhas espalhadas, e ele fala assim: meu Deus, choveu. Ele não vê. Mas por que ele não vê? Preste atenção. Por mais que ele tenha um sono profundo, a caminha dele está seca. Não é verdade? A almofadinha dele está seca. O lençol dele está seco.
Teve uma enchente na nossa cidade certa feita, e entrou água na casa de um pastor, entrou muita água, um pastor auxiliar da nossa igreja, muita água, e o filho dele nesse estado, né? Na época ele era um adolescente, eu acho que adolescente dorme um pouquinho mais, e ele estava em casa à tarde dormindo, choveu, e ele não sentiu, ele não ouviu, a casa encheu e ele não ouviu. Só que a água chegou aonde? No sofá que ele estava dormindo. Aí ele acordou. Então a gente vai perceber que por mais que alguém durma profundamente, não vai dormir no meio de uma enchente, com a cama molhada, com o corpo molhado, com a roupa de cama molhada, e sobretudo porque a Bíblia diz que Jesus estava deitado em uma almofada. Não há menor sentido de alguém estar com a cabeça em uma almofada encharcada de água. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E se a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava... Isso aí, tenho a menor dúvida. Eu só quero pensar. E eu quero aplicar esse texto a partir de um pensamento meu. É possível, porque eu já vi, e eu vou dar o exemplo, que o barco estivesse alagado, mas que aquele espaço aquela roupa, aquela almofada. Eu vou dizer algo a vocês, se você puder, receba. Existe uma área da sua vida onde o temporal nunca alagará, ou seja, onde a aflição não será o suficiente para te dominar e te desestabilizar. O lugar que Jesus ocupa, você pode sentir as águas molhando os teus pés, molhando a tua roupa, molhando o teu bolso, molhando tua casa, molhando tuas finanças. E quando o ministério de louvor começa a cantar, você levanta a mão e adora como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque existe algo no teu âmago, existe algo na tua alma, existe um espaço em você tomado pela presença de Jesus. Tudo alaga, mas esse lugar está conservado. Eu vou dizer a você que eu já vi, ninguém me contou, uma mãe na beira do caixão de um filho, no meio do funeral, ela orava em línguas estranhas e falava com Deus. Esta mulher não é louca, ela é alguém cujas águas molhou tudo, mas ainda há um espaço de comunhão inatingível, inacessível. Eu vi, ninguém me contou, em um funeral, alguém adorando a Deus, e alguém que havia perdido a mãe de joelhos dobrado, adorando também, glorificando a Deus. Eu vi, ninguém me contou, uma família perder economicamente durante o dia tudo que possuía, e à noite está na igreja cantando como se nada tivesse acontecido. Esse pessoal só pode ser parente de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Me ajude a pregar e diga para alguém: aumenta o espaço de Jesus no barco, aumenta o espaço de Jesus no barco, aumenta o espaço de Jesus no barco. Qualquer coisa está parando você, qualquer coisa está minando você, qualquer coisa está fazendo você desistir, qualquer coisa está fazendo você parar, porque o espaço dele está pequeno demais na tua vida. Mas quando ele ganhar mais espaço, quando ele ganhar mais espaço, quando ele ganhar mais... Mestre, não se te dá que pereçamos.
que Pedro, ou quem sabe qualquer um dos outros discípulos quer, é que ele sofra também. Ninguém está chamando para fazer milagres, porque até então o poder dele sobre a natureza não havia sido revelado. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre que a gente está muito angustiado, muito estressado, muito nervoso, a calma dos outros nos irrita. Sim ou não? Porque a gente não quer ficar atribulado sozinho. A gente quer atribular todo mundo. Eu saí de casa atrasada e eu disse para o meu marido: nós estamos muito atrasados. Aí ele olhou para mim e disse: nós vamos chegar em bom tempo. Que raiva que eu senti. Eu falei para ele: bom tempo não, bom tempo é chegar no início do culto. A gente quer alguém para sofrer também, né? Realmente vai ser uma vergonha, nós não vamos chegar. E vai ser horrível, primeira vez que vai, não vai. Jesus vem se desesperar também. Não se te dá, ou seja, não te importas que pereçamos. E ele, despertando: filha, filho, o que ele te disse antes da tempestade? Você precisa lembrar do que ele disse antes da tempestade. Ele não disse: vamos ali morrer. No meio da tempestade, a gente quer ouvir palavra profética, a gente quer andar atrás de alguém que diga alguma coisa em nome dele. E ele diz assim: é só você lembrar do que eu já disse antes da tempestade começar. Porque tempestades alteram discursos de pessoas comuns, mas não alteram uma vírgula daquilo que ele disse. Porque o que ele disse não está sujeito ao que a tempestade fará. Pelo contrário, é a tempestade que está sujeito àquilo que ele fará. Ele disse: passemos para outra margem. Então pode ter vento, pode ter temporal, demônio, legião. Tem gente que já te deu até nome. O nome do demônio é esse, o nome da legião é essa. Fica tranquilo, não com a presença do demônio, mas tranquilo com a presença de Jesus, porque Jesus já disse: nós vamos chegar lá do outro lado. Faz assim, ó, aponta, 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 aponta assim, pela fé, pela fé. Fala assim: outro lado, me espere, eu já estou chegando aí. Se Jesus falou, tá garantido. Jesus despertou. Repreendeu. Ele fez o quê? Então você já sabe que não é uma ação só natural aí. Ok? E há aqui um jogo de palavras que ele usa em outra ocasião. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Cala-te. Jesus já disse isso aqui em outro episódio. No enfrentamento com um ser espiritual, Jesus já disse isso a demônios: cala-te. E se você ler o capítulo 5, como eu sugeri inicialmente na introdução, você vai ver que eles estão indo para Gadara. Jesus não te chamou para entrar no barco para passear. Passeio de barco você banca. Jesus te chamou para um negócio profundo.
Tem um negócio tenso lá em Gadara. Tem um rapaz assim, sabe, meio oprimido, ele anda dormindo nos sepulcros, ele anda se ferindo com pedaços da rocha, ele rasga a roupa e não respeita ninguém, a coisa lá tá feia. Então, quando na viagem a gente percebe ações anticomuns, é porque o destino também trará manifestações sobrenaturais na rota. Eu não estou indo para qualquer lugar, eu estou indo para cumprir propósito. Deus tem propósito na tua vida. Helena, mas o vento aí é na faculdade e você está lá sem propósito? Você está lá com propósito. Mas o vento é na empresa, aí você está naquela empresa sem propósito? Você está lá com propósito. Mas o vento é no casamento e o teu casamento é sem propósito ou tem propósito nesse casamento? Ah, mas o vento é no ministério, o teu ministério é sem propósito ou Deus te chamou para propósito? Meu irmão, quando você acorda de manhã e coloca o pé no teu quarto, você já acorda para um dia de propósito. O barco balança, mas a ordem de Jesus está de pé. Vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Levantou e disse assim: Mar! Eu quero informar o Marquinho que a Lília disse que eu posso ir até meia-noite. Mar! Acalma-te. Cala-te. Aquieta-te. Pessoal, redobre atenção agora. Era um temporal tão forte que as ondas subiam e o barco se enchia. Aí Jesus levanta assim do nada. Devia estar até um pouquinho amarrotado. Levantou e disse assim: cala-te, aquieta-te. E o texto diz: o vento se aquietou e houve grande bonança. Do nada. Redobre sua atenção que eu começo a concluir. Do nada. E aí Jesus aproveitou para exortar os irmãos. Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Eu passei o dia pregando sobre fé, vocês lembram? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando o temporal começou, eles sentiram medo paralisante. Mas quando Jesus realizou o milagre, eles sentiram temor divino. Eu imagino, porque eu sou boa de imaginar. E sempre que eu imagino, eu aviso que estou imaginando. Eles chegando em casa, porque chegaram em casa, né? Depois de Gadara e tudo. Vocês sabem que tinham barquinhos em volta, ok? Então a história do que aconteceu, obviamente, chegou no cais, chegou entre os pescadores, chegou entre os amigos, chegou em Cafarnaum, chegou na Galileia. Existem tempestades que a gente passa na vida que são muito fortes. Eu não sei se você pode lembrar de uma, de modo que a gente diz assim: eu posso viver 100 anos, eu nunca vou esquecer. Alguém aqui já passou por algo assim? Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. E ela é profética com ordem de Deus. A última cena vai apagar o poder da primeira. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. A última cena vai apagar o poder da primeira.
Eu volto a imaginar nesta conclusão os discípulos chegando em casa e a esposa de um deles: meu bem, conta como é que foi a tal tempestade. Eu soube, tá todo mundo comentando na vila, que quase virou um naufrágio. Aí eu imagino o discípulo respondendo assim: foi incrível. Do nada, ele levantou. Aí eu imagino a esposa dizendo assim: bem, eu estou te perguntando da tempestade. E ele dizendo: eu estou contando. Ele chegou assim, sabe, na beira do barco. Não, eu estou falando daquela hora que a água entrou. Calma, eu estou te contando a melhor parte, a parte inesquecível. Ele começou a falar com o vento e com o mar, como se fosse gente. Ele dizia assim: cala-te, aquieta-te. E sabe o que aconteceu? O mar obedeceu e o vento obedeceu. Vai ter gente te pedindo para contar aquela história. Como é que foi mesmo quando você soube que o seu filho... Aí você vai dizer assim: foi lindo. Pastor Marquinho montou uma piscina lá na frente da igreja. Meu filho estava com uma roupinha escrita aqui assim, ó, ADVEC. Aí ele vai dizer: não, eu estou perguntando quando você descobriu que o seu filho estava envolvido com droga. Menino, eu estou te contando a melhor parte. Era um domingo de manhã, meu filho entrou na piscina, eu fiquei de pé, minha família junto. Daqui a pouco ele desceu as águas, já levantou com a mão erguida, glorificando o poder da última cena. Vai tirar a graça da primeira. Dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Porque quem está pensando que vai ouvir você contando tragédia a vida inteira, vai ter que ouvir você contando como é que foi quando ele levantou no meio do barco e disse: mar! E aí? E aí? Vai pular para o barco que Jesus está hoje? Eu sei que aconteceu um monte de coisa para fazer você sair do barco. Inclusive eu considero que navegar com Jesus às vezes é sentar perto de gente que sai com cada uma, que a gente diz: oi, vou descer. Desce não, porque nós vamos chegar do outro lado. E isso não é só sobre praia, isso é sobre destino final. Nós não vamos perecer nas águas bravias deste mundo, porque nós vamos chegar na terra segura que Ele nos prometeu. Esse barco de madeira que aponta para a cruz de madeira, é nela que eu estou agarrada aos pés do Cordeiro de Deus. Venta, venta, tem chuva, mas eu vou chegar do outro lado com Ele. Aonde houver alguém que esteve parado, que esteve desanimado, mas que quer hoje restaurar e renovar sua aliança com Deus, sai do seu lugar agora, vem aqui que eu quero orar por você. Deus marcou essa segunda-feira para te dizer: não desista, nós vamos chegar juntos do outro lado. Pode vir, pode vir, pode vir. Coragem, sai do seu lugar. Coragem, coragem. Coragem, vem.
Venha em nome de Jesus. Venha. Venha isso. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Tem mais uma preciosa aqui. Glória ao nome de Jesus. Dê uma olhada se tem uma pessoa bem do seu lado. Se tem, corre, traz ela aqui. A mãe traz o filho, o pai traz o filho, traz a filha, o casal vem junto, uma família vem junto. Não tem por que você desistir. Se Jesus está no barco, eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Não é tarde. 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 Vem, 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 vem. Não é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Quem está te chamando é Jesus. Quem está te chamando é Jesus. Quem está te chamando é Jesus. Isso, venha. Não é tarde. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Você pensava que ia ser uma segunda-feira comum, mas Jesus marcou um encontro com você hoje aqui. Vem, vem, vem. 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 Você não pode desistir agora. Você já está no meio do mar. Vem. Falta um pouco de tempo. Falta um pouco de tempo. O pastor desta igreja saberá receber bem melhor do que eu. Estou chamando mais uma vez. Quando você sai do seu lugar e caminha até aqui, você está renovando sua aliança com Deus. Você está renovando sua aliança com Deus. Não importa quanto tempo você teve parado. Está se aproximando mais uma pessoa. Não importa quanto tempo você esteve parado. Não importa quanto tempo você esteve decepcionado. Não importa quanto tempo você acreditou mesmo que já era tarde. Tarde para o seu casamento, tarde para o seu ministério, tarde para a sua família. Consequentemente, tarde para se entregar ou voltar. Mas não é. Pai, Pai, enche essa vida de coragem agora, Pai. Enche essa pessoa de coragem, de ousadia no Espírito Santo, para ela romper com qualquer coisa que possa estar aprisionando agora e corajosamente chegar até o teu altar para o louvor da tua glória. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas preciosas que estão aqui. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso.